Bom dia, meninos. Tudo bem com vocês? Então, eu vou hoje começar a discutir com vocês sobre evolução e trazendo aí algumas teorias sobre a explicação do processo evolutivo. Vou compartilhar a tela aqui para facilitar. E vamos lá, né? Bora que bora. Então, eu espero que vocês aprendam um pouco, conheçam aí um pouco sobre evolução das espécies. Bom, meninos, evolução, as primeiras teorias. Então, vamos apresentar aí, já ir discutindo, duas contraposições que foram muito importantes no ambiente, na história, né, da humanidade. É o fixismo e a evolução das espécies. Quando a gente fala em fixismo, essa própria palavra já nos remete a algo que é fixo. Bom, então, em relação ao que é fixo, é a permanência das características, ou seja, acredita-se que os seres são imutáveis. Então, até meados do século XVIII, essa era uma teoria extremamente defendida, que todos os seres nascem assim como são e são imutáveis no decorrer de todos os séculos de existência da espécie. Já a evolução, a gente acredita que as espécies elas se transformam com o decorrer do tempo. E o que é uma marca importante para a percepção que os seres mudam no decorrer dos anos, no decorrer dos milhares de anos de existência de seres vivos? Os fósseis. Então, quando a gente fala em fóssil, fóssil é qualquer registro que a gente possa encontrar no ambiente que registra vida diferente no passado. Então, algumas espécies vão deixando de existir e novas espécies vão formando no planeta Terra. Uma teoria bastante discutida hoje em dia é a evolução das aves, por exemplo. Se a gente for parar para pensar na era do Mesozoico, que é um período jurássico, os dinossauros existiram. Foram espécies que foram eliminadas, né, em grande massa. Mas será que algumas não evoluíram, não mudaram, tornando aí a existência de novas características até o ponto de formar novas espécies, como é o caso das aves? Então, é uma pesquisa que está em andamento e se torna teorias evolutivas. Entre dois grandes marcos assim da ciência relacionados à evolução, podemos citar Jean-Baptiste Lamarck e Charles Darwin e Alfred Russel Wallace. Bom, foram cientistas aí que viveram em períodos totalmente distintos, períodos diferentes. E Lamarck, assim como conhecido, ele nasceu aí no século XVIII, 1744, mas as suas teorias elas foram mais fortemente fundamentadas a partir do século XIX, já em 1829. E foram duas leis muito importantes que foram defendidas por Lamarck, que foi a lei do uso e desuso, e ele incorporou aí a herança das características adquiridas. Ou seja, o que ele defendia? Que os seres vivos, à medida que iam adquirindo novas características, essas características poderiam ser passadas para os descendentes. Ele acreditava na geração espontânea ainda, ou seja, ele acreditava que os seres mais evoluídos de hoje, eles eram resultados de seres mais simples. E ele acreditava assim, que os seres mais simples surgiam de forma espontânea no ambiente. É uma teoria já descartada já, né? Mas Lamarck foi extremamente importante, que ele foi um dos pioneiros a defender a evolução dos seres. Já Lamarck, ele viveu em um período diferente, mas ele viveu no mesmo período de Gregor Mendel, só que ambos não se conheceram. Gregor Mendel, defensor aí da herança das características hereditárias. E os trabalhos de Charles Darwin foram extremamente importantes no campo da evolução, porque ele fez uma viagem nas Américas e ele percebeu que foram em torno de 5 anos de expedição. Ele percebeu que em cada ambiente havia espécies diferentes e as espécies tinham características que marcavam a alimentação ou o tipo, né, as características de sobrevivência da espécie. Então, ele começou a pensar que os seres poderiam ser selecionados no ambiente, assim como o ser humano faz seleção artificial. Como assim? Como que a gente faz a seleção? A gente tem interesse em algumas espécies, então a gente seleciona, por exemplo, um feijão, uma planta de feijão que produz muito, então a gente começa a selecionar, ela produz muito.
e a gente seleciona aquelas mais resistentes à doença. Então, esse processo de seleção feito pelo homem é chamado artificial. Mas ele começou a pensar assim, que no ambiente poderia existir a seleção natural, ou seja, é uma pressão que o próprio ambiente faz sobre as espécies existentes. O que isso significa? Que aqueles seres que apresentam características vantajosas, elas tendem a se manter, e aquelas que não possuem, tendem a ser eliminadas. Bom, um exemplo bem típico aqui sobre a lei do uso e desuso defendida por Lamarck está relacionado às girafas. Será que as girafas sempre teve pescoço longo? Então, de acordo com Lamarck, as girafas, de tanto ir esticando o pescoço para pegar folhas cada vez mais altas, elas ficaram com o pescoço longo. E foi passado para os descendentes. A Darwin acreditava o quê? Que existia, né, uma variabilidade muito grande de girafas de pescoço longo, girafas de pescoços curtos, e devido à competição e devido à seca muito forte, né, lá na África, algumas espécies que não alcançavam o broto das árvores acabavam morrendo, né, simplesmente por não conseguir sobreviver no ambiente. O que iriam sendo passado? Características de girafas de pescoço longo, e que se tornou em maior número, e as outras foram deixando de existir. Analisando essa situação aqui, bem prática, veja só, o gafanhoto. O gafanhoto é verde porque vive na grama ou vive na grama porque é verde? Então, vamos tentar compreender. É a mesma coisa, professora? Não é a mesma coisa. O gafanhoto é verde porque vive na grama ou vive na grama porque é verde? Vamos pensar. De acordo com Darwin, o ambiente, ele seleciona. Então, o gafanhoto é verde porque vive na grama, é de acordo com Lamarck, ou seja, de tanto se alimentar da grama que é verde, o gafanhoto adquiriu essa característica, é a lei do uso e do desuso. Já o gafanhoto vive na grama porque é verde, já é de acordo com Darwin, né? O ambiente seleciona. E isso representa que a grama sendo verde dá para ele uma situação de camuflagem, né? Ele se esconde mais dos predadores, tá bom? Então, eu discuti aí em alguns minutinhos sobre algumas teorias iniciais, depois nós passaremos a discutir mais sobre adaptação, sobre seleção, sobre as teorias sintéticas da evolução, que é a partir já do estudo de genética, e com isso fundamentar a nossa aprendizagem, ok? Então, tá bom, então, vamos parar nossa apresentação.